Fala pessoal, bom demais? Uma aulinha agora? Geometria analítica. Então pessoal, a geometria analítica a gente vai fazer um estudo bem breve aqui. Ela cai no Enem de uma forma bem mais tranquila. A gente viu isso no final do ano passado, em que o estudo da geometria analítica é justamente pegar uma parte da geometria, no conceito ali de ponto, reta, circunferência, e dar um estudo analítico nela, colocar ela ali em pontos, referências e mexer com um monte de número nela. Mas são números assim que vão ajudar a poder achar certas coisas, certas facilidades que só essa parte da matemática fornece para a gente. Então a gente vai começar com o mais importante, que é a ideia básica dela, que é o mundo em que ela vai se localizar e as ferramentas em que a gente vai se tratar, né? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é o plano cartesiano. O plano cartesiano a gente sabe muito bem, a gente usa ele muito bem nas funções, mas a gente vai dar um tratamento para ele aqui de uma forma mais analítica, como o nome sugere. Então no plano cartesiano, só relembrando, a gente tem aqui a abscissa, que é a horizontal, e a ordenada, que é a vertical, que é o x e o y. Todo ponto que está nesse plano cartesiano tem que ter duas coordenadas, o valor do seu x, o valor da abscissa, e o valor da sua ordenada, o valor do seu y. Então, quando eu falo assim, eu tenho um ponto A, o ponto A não é só um valor, não é só 2, 3, não. Ele é uma localização, ele é 2, 3. 2 no x, 3 no y. Então ele tem que ter dois valores agregados aí, porque é uma localização. Esse plano é um plano que a gente está mexendo com x e y. A gente poderia mexer com um plano tridimensional, com x, y, z e tudo mais. Então os eixos cartesianos dão uma facilidade para a gente, para o mundo, para a gente localizá-lo de acordo com certas referências. Então a gente poderia falar que está na latitude e na longitude, por exemplo. Então isso já dá uma referência para a gente. Então a gente pode mexer com umas coordenadas tipo a da batalha naval, tipo B2, que na vertical é B e na horizontal é 2, por exemplo. Então isso dá facilidades para a gente. Então todo ponto está localizado nesse plano cartesiano. Ele pode estar localizado entre esses quatro quadrantes, ou nesses quatro quadrantes. O primeiro quadrante a gente começa a contar aqui sempre no sentido anti-horário. Então a gente começa aqui pela esquerda aqui, em que pela direita, né? Começa pela direita, em que é o primeiro plano, primeiro quadrante, em que todos os valores aí são positivos. Então, seu x é positivo e seu y também. Porque está pegando assim a direita do x e acima do y. O segundo é a parte aqui de cima. Então, a gente está mexendo aí com o seu x negativo, porque está à esquerda no eixo x, e o seu y positivo, porque está acima. Abaixo, então, o terceiro quadrante, a gente está mexendo com todos negativos, porque está abaixo do y e está à esquerda do x. E por último, o quarto quadrante aqui, em que ele está à direita do x, então o x é positivo, só que está abaixo no y, então o y é negativo. Então é só para ter uma noção. Então se eu falo assim, um ponto está no terceiro quadrante, então esse ponto está no terceiro quadrante, eu sei que as suas coordenadas têm valores negativos. O ponto D, por exemplo, está no quarto quadrante. Então, no quarto quadrante, nesse ponto D, eu sei que, obrigatoriamente, o seu x é um valor positivo e o seu y é um valor negativo. Então, é só uma leve noção para a gente ir se localizando. Lembrando que ponto é sempre coordenadas, x e y. Tá? Pegando essa ideia das bissetrizes, dos quadrantes, a gente pode desenhar a bissetriz. Bissetriz é a reta que passa pela origem, pelo comecinho aqui de tudo, no seu plano cartesiano, e ela divide, é como se dividisse o 90 graus do quadrante ao meio. Então a ideia da bissetriz é ser literalmente ao meio, é uma reta inclinada bem ao meio aí. E essa reta ela tem nesse quadrante 1 e no quadrante 3 que está pegando, a gente chama ela de bissetriz dos quadrantes ímpares. Ela tem uma coisa específica, ela é uma reta, toda reta no plano cartesiano, ela pode ser dada por duas formas, uma equação que a gente vai chamar de equação geral, daqui a pouquinho a gente está vendo ela, ou essa equação que a gente chama de equação reduzida, vamos ver ela também, ou se a gente lembrar da função, o y é igual a alguma coisa de ax mais b, que é o que lembra aí de uma reta, a cara de uma reta, né? A equação de uma reta. Então a bissetriz dos quadrantes ímpares, ela tem a cara de y igual a x. Por que isso é útil? Porque quando eu estou falando assim, um corpo de um problema, estou falando uma questão, eu falo que um ponto está na bissetriz dos quadrantes ímpares. Então eu sei que esse ponto, um ponto qualquer em cima dessa reta aí, ele tem sua coordenada x igual a y. Então, por exemplo, o ponto 2, 2 faz parte da bissetriz dos quadrantes ímpares. O ponto 3, 3 também. Lembra que 3 na x, 3 no y. Então, todo ponto que está em cima da bissetriz dos quadrantes ímpares tem um valor de x igual ao valor de y. E essa é a bissetriz dos quadrantes pares. A bissetriz dos quadrantes pares
parecido com a dos quadrantes ímpares, só que em vez de ser y igual a x, é y igual a menos x. Então elas têm as coordenadas com os sinais contrários. O mesmo valor em módulo, né, mesmo número, mas com sinais trocados. Então eu falo assim, o seu x vale menos 2, então o seu y vale 2. Então outro ponto que está na coordenada da bissetriz dos quadrantes pares se o seu x vale 6, o seu y vale menos 6. Tá? Então é as coisas invertidas. De novo, isso é só porque no corpo da questão eu posso falar assim, um ponto pertence à bissetriz dos quadrantes pares. Através disso, faça tal e tal coisa. Então você já tem que saber automaticamente que eu já estou te dando esse ponto, as dicas dele, em que o x e o y têm uma certa relação. Eles são iguais, se for nos quadrantes pares, quadrantes ímpares, e eles são iguais com sinal trocado, se for nos quadrantes ímpares. Tá? Vocês vão ver um pouquinho mais para frente o quanto que eu posso usar, mas eu estou aproveitando apenas o desenho do plano para já falar que essa bissetriz é algo que na geometria analítica é clássico da gente poder sempre estar dizendo ela aqui, tá? Continuando nosso estudo, então, agora a gente vai analisar o ponto. Aliás, 2 pontos. Sabe aqui que eu coloquei o ponto A e o ponto B. Coloquei 2 notações diferentes porque às vezes pode aparecer assim, o ponto A apenas com as setinhas assim, né, indicando onde está localizado, ou o ponto B já com suas coordenadas do jeito bonito escrito. Então, deixei os 2 pontos. O meu interesse aqui, quando a gente tem pontos, normalmente é calcular a distância entre eles. Distância é o tanto de espaço que percorre de um ponto a outro. Então, a menor distância, eu posso percorrer várias distâncias, tá? Eu posso percorrer essa distância aqui, essa aqui, posso dar uma volta aqui e depois chegar no ponto lá, eu posso fazer o que eu quiser. Mas a menor distância entre 2 pontos é sempre ligado por uma reta. Então, se eu puxo uma reta do A até o B, essa reta vai dar a menor distância, não é a única, posso ter várias distâncias, é até um pouco de física, mas a menor distância que tenho entre eles é dada por uma reta. E essa reta a gente costuma calcular o tamanho dela, o tamanho dessa distância, o tamanho ou módulo dessa reta. E ela se dá pelo princípio de Pitágoras, observe. Observe que se a gente pensar que a gente consegue formar um triângulo e retângulo, facilita muito a nossa vida. A base desse triângulo retângulo, pensa comigo, o ponto A vai estar no 2 e o ponto B está na localização do x no 4. Então, do 2 até o 4, você andou 2. Então, é como se fosse um triângulo aqui, que a base é 2. A altura é como se você tivesse andado para cima aí. Se ele começou ali no ponto 3, na ordenada 3, e chegou até o 8, lá no ponto B, então ele deslocou 5. Pensa em passos mesmos. Você foi do 2 ao 4, andou 2 passos. Você foi do 3 ao 8, você andou 5 passos. Então, ou você tem 2 tipos de deslocamentos. Ou você vai na horizontal, depois sobe na vertical, ou você pega uma rua que já vai direto na diagonal. Se pensar mais ou menos assim, se você vai pela rua da diagonal, ela dá uma distância menor que as outras duas somadas. Agora, se você quer andar um pouco mais, pode vir na horizontal, depois na vertical. Depende tudo dessa contextualização que eu estou te fazendo. Mas normalmente, se você tem uma rua que é na diagonal, é a melhor opção se você quiser percorrer a menor distância para se chegar lá. Então você faz Pitágoras, aplica Pitágoras aqui, numa boa, que você vai achar tranquilo. Deu raiz de 29, pode dar raiz feia, vocês vão ver que muitos números não vão ser legais. Essa parte da matemática costuma dar umas raízes feias. Mas o princípio é esse. Então isso que a gente chamou aqui, calculou, essa distância entre os pontos, a gente dá literalmente o nome disso, distância entre 2 pontos. Que eu posso condensar numa fórmula que é pegar a variação do x, porque você concorda comigo que eu não fui lá do x do A até o xb, da coordenada x do A até a coordenada x do B, eu não desloquei do y do A até o y do B, então pega a variação do x ao quadrado, essa variação do x deu 2, dá ao quadrado, a variação do y, que é o tanto que eu desloquei do y, que dá 5 ao quadrado, isso é igual a distância ao quadrado. Então isso sintetizado em fórmula, é uma fórmula até tranquila, vindo de Pitágoras, fica assim. A fórmula fica desse jeito, xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. É como se fosse a variação do x ao quadrado e a variação do y ao quadrado. Isso tudo é igual a distância ao quadrado. Então, nasce da ideia de Pitágoras. Beleza? Então, essa parte é sempre calcular isso. Te dou os pontos ou te dou a distância, eu quero achar uma coordenada, alguma coisa assim. Vocês vão ver que os exercícios ficam variando assim. Toma cuidado, porque aqui, olha, pode virar um produto notável. Se eu não te der dos valores de x ou de y, pode virar um produto notável, tá? Toma muito cuidado com isso. Eu não vou resolver aqui não, porque aqui fica muito grande, fica meio chato de se ver. Mas nos vários exercícios que vocês forem fazendo, vai ver que alguns deles vão chegar numa resolução que chegue num produto notável, tá? Então, se esbarrar é porque faz sentido, tá? Pensar em produto notável. Os exercícios te permitem isso, ou te induzem a isso. Beleza?
Mais um detalhe para a aula de hoje. A coisa que eu quero que a gente tenha em mente aqui é o ponto médio. Vamos supor que o ponto A quer chegar até o ponto B, você percorreu uma certa distância. Mas vamos supor que no meio do caminho você quis fazer uma parada. Então ele pode pedir a localização dele no GPS. Então é uma forma de contextualizar desse jeito. Ponto médio é o que divide ao meio, médio de meio. Então está bem na metade do caminho. Então dividiu as duas distâncias ao meio. Então a gente faz uma formulazinha, vê que a distância do A até o ponto médio é igual à distância do ponto médio até o ponto B. Chega em umas equações e tudo mais, a gente chega nisso aqui, em que o ponto médio na verdade é a média dos pontos, que facilita a vida. Então, lembrando que é ponto médio, precisa da coordenada x e da coordenada y. O x, então, vai ser a média dos x's e o y do ponto médio vai ser a média dos y's. Então, o exemplo rapidinho, super prático, é só esse aqui, ó. Então, o ponto médio é pensar que é literalmente no meio. Você vai caminho do 2 no A e vai até o 4 no B, o que está exatamente no meio é o 3. Você vai do 6, que está no A, na coordenada da ordenada y, e vai até o 10, o que está literalmente no meio aí é 8. Então, é pensar literalmente o que está no meio, tá? Ponto médio. Último ponto que eu quero que a gente veja hoje. Por último, se a gente forma um triângulo ali no plano cartesiano, em que cada vértice é um ponto, e você sabe as coordenadas desse ponto, fica fácil de você calcular o que a gente chama de geratriz, que é o baricentro, o encontro das medianas desse triângulo. Quando você tem um triângulo muito nada a ver, tipo esse aí, um triângulo de escaleno, em que os lados são muito estranhos, fica muito difícil, se você fizer do jeito normal, calcular a mediana. Agora, se você aplicar os conceitos da geometria analítica, rapidaço você consegue calcular e localizar o ponto dessa geratriz. E vários exercícios vão te pedir isso, porque vão te pedir a distância da geratriz até certo ponto, até vértice, até alguma coisa, blá blá blá. Por quê? Porque a geratriz é algo fácil de achar, claro, tem uma dedução toda, mas você chega aqui, a geratriz é simplesmente a média entre as coordenadas dos pontos, dos vértices. Então, lembrando que ponto, geratriz, coordenada x, coordenada y. Coordenada x, então, você tem a ideia de pegar a média dos x's dos vértices. Como eu tenho 3 vértices, vai pegar 3x's e colocar na equação. Mesma coisa para o y, vai pegar 3y's aí e colocar na equação, somá-los todos e dividir por 3. Então, numericamente, fica desse jeito. Bem tranquilão, pega todos os x's, soma eles, divide por 3. Pega todos os y's, soma eles e divide por 3. Então, a coordenada da geratriz é 4 e 8. Então, esse é o baricentro. Então, todas as medianas passam por esse ponto. Beleza? Então essas são as palavrinhas mágicas, tá? Falou de mediana, baricentro, encontro das medianas, né? Geratriz, mais ou menos como se fosse o centro do triângulo, mas não é isso, mas é mais ou menos isso. O centro de massa, você pode pensar também, é calculado desse jeito assim, tá? A distribuição da massa e tudo mais. Então acaba que fica muito útil se você sabe as coordenadas do vértice, porque a conta é muito simples. É só você pensar aí que você vai fazer a média entre os vértices aí, tá? Então, beleza. Então, pessoal, nessa aula de hoje é a introdução da geometria analítica. A parte A da geometria analítica, em que a gente vê muito mais importante a distância entre os pontos. Então, é só pensar e usar aquela fórmula, lembrar das palavrinhas que vão estar sempre no português, principalmente quando pensar em bissetriz, quadrantes pares, bissetriz, quadrantes ímpares. Quando eu te falo isso no português, tem que vir a fórmula na sua cabeça. Falei bissetriz dos quadrantes ímpares, y igual a x, bissetriz dos quadrantes pares, y igual a menos x. Então, uma coordenada é o inverso da outra, é igual a outra, na verdade, e no caso, uma coordenada é igual a outra com o sinal trocado, tá? Então, português. Então, também quando eu te falar que eu tenho abscissa, é o valor do x daquele ponto, ordenada é o valor do y daquele ponto, também é o português que pode quebrar. Falei de ponto médio, o ponto médio é a média dos x's e a média do y. Ponto médio divide os lados ao meio, então a mesma distância que você tem de um ponto até o ponto do meio é a mesma distância do ponto do meio até o outro ponto. Então também tem esse conceitozinho. E por último, a geratriz, baricentro, encontro das medianas, centro de massa, o centro de um triângulo, mais ou menos assim. Também é a média dos x's, dos y's, dos vértices do triângulo. Então essa primeira parte da geometria analítica é só
bastante, né? Essas coisas. Então vamos fazer exercíciozinhos. Os exercícios vão ser mais diretos. Os que caem no Enem são contextualizados. Alguns contextos bem tranquilos, eles não forçam a barra nisso. No máximo que você vai querer envolver ali, normalmente é formar uma reta, pegar a distância de uma reta e analisar com outro ponto, ver quem está mais longe, quem está mais perto, e querer fazer uma certa comparação. Mas principalmente mexer com as coordenadas, saber o seu conceito de coordenadas de localização no espaço e principalmente no plano cartesiano, tá bom? Então, alguns exercícios para vocês aí e a aula que vem a gente continua mais. Valeu!